Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Deu uma travada aí na transmissão, precisei reiniciar, mas voltamos aqui com a nossa imersão. Quinta-feira é um momento especial onde nós nos encontramos com o Rei dos Reis. Momento em que a gente reserva para ouvir a voz do Mestre sobre as nossas vidas. Você que está aqui já conosco, boa noite, sejam bem-vindos. Se meninas, se puderem compartilhar o link lá no grupo das mulheres, meninos lá no grupo dos homens, toquem a trombeta aí, informando que a nossa imersão já começou. Mas eu quero te convidar a você, nesse momento, se possível, inclinar a sua cabeça e agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de buscar o reino de Deus, de buscar ao Senhor em liberdade. E chame a Ele para que Ele possa, nesse momento, nesse período de 1 hora que você reservou para Ele, Ele venha ministrar ao seu espírito, Ele venha te trazer direção, instrução, conforto, coragem, fé. Eu não sei o que você está precisando, mas a palavra de Deus jamais volta vazia e com certeza Ele preparou algo especial para mim e para você nessa noite. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui conosco, ó Pai. Seja bem-vindo nas nossas vidas, ó Deus. Nós te damos a liberdade, Senhor Jesus, para que possa ministrar sobre as nossas vidas. Nós te convocamos, Senhor Jesus, para as nossas vidas, porque sem Ti em nós e por nós, nada somos e nada podemos fazer. Então que nesse momento que nós reservamos para Ti, Senhor, seja um momento singular. Que não seja simplesmente mais uma imersão ou uma live, mas que o Senhor possa falar conosco neste momento. Nos guia, Senhor Jesus, e nos leva aonde o Senhor precisa. Destapa os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos Te ouvir. Abra o nosso entendimento para que nós tenhamos clareza da Tua voz a ministrar sobre as nossas vidas, Senhor. Nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, antes de lermos a palavra, enquanto a gente espera um pouquinho mais outras pessoas chegarem, eu queria lembrá-los que sábado agora, às 9h30, Mulheres do Senhor Jesus, seja você da família Nova Jerusalém Taquara ou não, vocês estão convidados para uma manhã de clamor, uma manhã de intercessão, uma manhã de oração, onde nós estaremos unindo a nossa fé, unindo a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus, para clamarmos por saúde, para clamarmos pelas nossas crianças, para clamarmos pelos nossos filhos, pelo nosso matrimônio, pelo nossa vida profissional, nossa vida espiritual, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, para clamarmos por causas impossíveis, para clamarmos por tudo aquilo que nós precisamos colocar no altar do Senhor. Então, mulheres, convidem máximo de pessoas que vocês puderem levar, porque uma das maiores armas espirituais é a oração, é um clamor. A oração do justo pode muito em seus efeitos, então vamos juntas, num único propósito, clamar ao Rei dos Reis, aquele que é poderoso para realizar infinitamente além daquilo que nós temos pedido ou pensado. Amém? E no domingo, às 16 horas, Escola Bíblica Dominical. E logo em seguida, o nosso culto de celebração e adoração ao nome do Senhor. Então vocês estão convidados a viver esse final de semana especial com a família Nova Jerusalém Taquara. A presença do Senhor é o melhor lugar para estar. Não existe melhor lugar para estar do que nos átrios, na presença, na casa do nosso Deus. Eu te convido nesse momento a você abrir a sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, nós vamos fazer essa leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus, a versão que eu vou ler, é a nova Bíblia Viva, tá? Ela vai dizer assim em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe
e ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Foi a tua palavra que foi lida, ó Pai. Dá vida a esta palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós conversarmos, eu quero falar um pouquinho aqui desse versículo, né? Tiago vai dizer que tudo aquilo que nós quisermos saber, né, de Deus, o que Ele quer que façamos, é só nós perguntarmos, porque Ele, com satisfação, Ele nos dirá e nos encherá de uma grande porção de sabedoria, sempre que nós o pedirmos. Queridos, os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados para nós. Nós, nesse mês de março, o Espírito Santo de Deus direcionou ao nosso pastor para ministrar sobre tomadas de decisão. E desde o primeiro dia de março, desde o nosso primeiro culto, nosso primeiro encontro, ele tem trazido contextos bíblicos, tem trazido exemplos bíblicos de tomadas de decisões de pessoas importantes, reis, profetas, pessoas que precisam na Bíblia, que estão como exemplo, tomar decisões, e nós temos visto tanto exemplos positivos daqueles que trouxeram Deus para a equação, quanto aqueles que resolveram tomar decisões sozinhos. Mas antes de entrar em detalhes, Tiago, capítulo 5, ele vai finalizar que quando nós pedirmos ao Senhor o direcionamento, nós precisamos pedir com fé, de que Ele vai nos responder e que a nossa mente, hora nenhuma, pode duvidar de que Ele nos dará a direção, o direcionamento, a instrução que Ele precisa que recebamos para agir da forma certa e da forma correta. E é muito importante nós consultarmos a Deus. Eu fiz aqui uma pesquisa sobre o que seria, de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, uma tomada de decisão. Mas eu fiz uma pesquisa por um olhar bíblico. E tomada de decisão, nessa pesquisa, me trouxe um entendimento que é o processo de escolher entre duas ou mais opções, levando em consideração as consequências e os princípios que guiam nossas escolhas. Qual o princípio que tem guiado a sua escolha? Quais são os princípios que têm guiado a sua vida? Quais são os princípios que você tem usado no seu dia a dia para que você possa, no seu ordinário, você possa agir, fazer escolhas? Nós, como cristãos, precisamos ter os princípios bíblicos. Você tem usado a Bíblia como guia para tudo aquilo que você precisa fazer? São coisas que eu quero e preciso trazer para mim e para você nessa noite. E na vida do cristão, tomar decisões envolve buscar a Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E através disso nós vamos analisar os impactos, queridos, tudo que nós escolhemos, todas as tomadas de decisões, eles vão impactar alguma área da nossa vida. Esses impactos, eles podem ser espirituais, impactos emocionais e geracionais. E nós precisamos ter o entendimento de que precisamos agir com sabedoria e fé. Elementos chaves importantes para a nossa tomada de decisão. Nós vamos falar sobre eles nessa noite. Envolve reflexão e análise. É o primeiro elemento chave da nossa tomada de decisão. Nós precisamos avaliar, analisar, conforme nós já falamos, refletir tudo aquilo que chegar para nós escolhermos, porque
precisamos tomar muito cuidado, porque isso não vai impactar só a nossa vida. Vai tomar uma proporção muito grande. Isso vai trazer reflexos geracionais. E porque cada escolha que fazemos hoje traz consequências. Consequências positivas e consequências negativas. Nós não podemos deixar de falar sobre as consequências negativas que nós trazemos para as nossas vidas ao tomarmos decisões sem trazer Deus para a equação. Porque nós precisamos, a Bíblia nos alerta, então Deus nos alerta, Deus ele nos sinaliza para que nós não venhamos tomar o caminho errado. E nós temos um exemplo de uma mulher de Deus que, antes de apresentar-se ao rei para interceder pelo seu povo, ela refletiu sobre esses riscos. E o que ela fez? O que Esther fez? Ela pediu oração e jejum para que ela pudesse tomar uma decisão e se apresentar ao rei para que pudesse reverter o destino do seu povo. Isso está lá em Esther 4, versículo 13 a 16. Anotem para que vocês possam com calma depois refletir sobre esses exemplos bíblicos. Outro elemento chave para uma tomada de decisão é a oração e busca pela vontade de Deus. Devemos e precisamos pedir sabedoria para escolher corretamente e no tempo certo Ele nos responderá. O texto que nós iniciamos nosso encontro hoje fala exatamente sobre isso. Tudo que nós precisamos entender de Deus, qual caminho tomar, nós podemos pedir a Ele, que Ele alegremente nos responderá. E nós precisamos pedir sabedoria, e Ele dará uma farta provisão de sabedoria para as nossas vidas. Ele não está nos recusando em hora nenhuma, pelo contrário. Ele está falando, peça sabedoria, porque eu vou te dar, e eu não vou te dar pouca não, eu vou te dar muita sabedoria. Porque quando você humildemente reconhece, né, que sozinho você não pode fazer e que você precisa do Senhor Jesus, Ele com alegria abre as comportas dos céus sobre as nossas vidas e libera a provisão de sabedoria necessária. E a gente tem como exemplo na Bíblia rei Salomão. Ao se tornar rei, lá em 1 Reis capítulo 5, do versículo 5 ao 14, ao se tornar rei, ele pediu o quê? Sabedoria para governar. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir poder, mas não, ele pediu sabedoria. E ele buscou o discernimento. E o que Deus fez? Concedeu muito mais do que ele pediu. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos analisar, nós precisamos avaliar os riscos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar pela vontade de Deus, porque Ele vai, toda vez que recorrermos a Ele, Ele entrará com um socorro bem presente no momento da dificuldade, no momento da angústia. Ele não vai negar socorro para os seus filhos. E queridos, quando nós consultamos a vontade de Deus através da palavra dele, o melhor guia e o único guia seguro que nós temos hoje é a Bíblia. A Bíblia vai nos oferecer o que nós precisamos para tomarmos decisões alinhadas aos princípios, à vontade e ao coração de Deus. Josué, antes de entrar na terra prometida, Deus instruiu a ele fazer o quê? Medita, meu filho, na lei do Senhor continuamente, para que você possa agir com sabedoria. E a palavra de Deus, ela continua viva nas nossas vidas. A mesma coisa que ele falou para Josué, ele fala para nós hoje, ele fala para as nossas vidas hoje. Medita na lei do Senhor continuamente, dia e noite, para que você receba a sabedoria que você precisa. Não venhamos buscar pelo nosso entendimento, porque o nosso entendimento ele é limitado, ele é falho. Mas o entendimento dos altos céus, do Rei dos Reis, a mente dele é ilimitada. Nós não conhecemos quais são os pensamentos do Senhor, mas todos os pensamentos do Senhor para as nossas vidas é qual? De nos fazer bem, de nos fazer prosperar.
Isso é tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Então, além de... E um passo muito importante, um elemento muito importante para as nossas vidas, numa tomada de decisão, é o passo de fé. Nós precisamos agir com confiança, convictos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedro, em Mateus 14, do versículo 28 ao 31, esse texto ele vai narrar o quê? Um passo de fé extraordinário, um exemplo ótimo que Deus nos dá. Mateus vai narrar que Pedro estava lá dentro do barco e ele avistou e achou que a princípio fosse um fantasma, mas depois ele viu que era Jesus que se apresentou para ele. E ele falou: vem, meu filho, dê um passo de fé, vem até mim. Ele: mas eu vou afundar. Mas ele: venha com confiança, olhe somente para mim, não olhe para as circunstâncias. E enquanto Pedro estava dando um passo de fé, olhando para Jesus e não olhando para as circunstâncias, quando ele estava olhando para a solução dos nossos problemas, quando ele estava olhando para aquele que é dono de todas as coisas, quando ele estava olhando para o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, ele andou sobre as águas. Mas quando seus olhos saíram do foco, ele começou a afundar. Porque as adversidades, porque o dia mau, porque as circunstâncias, ela vai nos fazer o quê? Duvidar. Mas nós não podemos duvidar da soberania de Deus, do controle de Deus, porque aí nós conseguimos caminhar sobre as águas e manter os elementos chaves para uma tomada de decisão. E um ponto crucial, queridos, porque não basta nós procurarmos saber qual é a vontade do Senhor, não basta nós tentarmos entender, não basta nós orarmos, não basta nós buscarmos na palavra de Deus, não basta tomarmos um passo de fé, se nós não nos submetermos à vontade dele. Às vezes tomamos decisões e as coisas não acontecem conforme nós queremos, conforme a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade que é soberana. Não é a nossa vontade que precisa permanecer. Não é a nossa vontade que precisa prevalecer. Não é do nosso jeito, mas é do jeito de Cristo. Nós enxergamos o que está na nossa frente, mas nós não enxergamos o que está no nosso futuro. O que nós enxergamos hoje é o nosso presente, mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele enxerga o nosso futuro. Ele sabe aquilo que vai nos favorecer. Ele sabe aquilo que vai nos fazer bem. Então nós precisamos confiar que os meios que o Senhor está tomando, agindo, são o quê? São necessários para as nossas vidas. E nós precisamos confiar de que o que Ele está fazendo é o melhor. Por mais que nós não venhamos compreender, nós não precisamos compreender os meios de Deus. Nós não precisamos entender a forma com que Deus quer agir. Ele é imutável. Ele tem muitas maneiras de agir. Os milagres que ele realizou nos evangelhos foram milagres de diversas formas. Ele não tinha uma fórmula, ele não tinha um método. Ele só precisava fazer com que nós viéssemos a entender que não importa qual é o meio, qual é o método, qual é a fórmula que ele vai agir, que ele vai escolher para agir. Importa é que através de todos eles, o poder dele está agindo em nosso favor e que o favor não merecido, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas e que tudo vai nos favorecer, vai nos trazer a vitória, vai nos trazer a escolha certa para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Ninguém diz para nós, a Bíblia não fala para nós que seria fácil, que é fácil. Em todo tempo nós precisamos o quê? Renunciar às coisas e renunciar talvez até pessoas, para que nós possamos permitir que a vontade do Senhor se torne real nas decisões que nós precisamos tomar. Queridos, eu vou repetir.
Como diz o nosso pastor é didático, talvez você precise renunciar não somente coisas, mas a pessoas, para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida e as tomadas de decisões que você precisa fazer seja de acordo com o propósito e a vontade do Senhor. Pois nós nem sempre entenderemos conforme nós falamos aqui, mas nós, se queremos que Deus dirija as nossas vidas, para que as decisões impactem de forma positiva, de forma agradável, de forma benéfica para as nossas vidas e impacte as gerações futuras, aqueles que estão debaixo das nossas responsabilidades, precisamos confiar. O que é confiar? É ter fé. Domingo, nosso pastor pregou que nós precisamos, para que nós possamos alcançar o impossível de Deus, nós precisamos ter fé e obediência. E para que nós venhamos tomar uma decisão e escolher a opção correta, nós precisamos confiar e obedecer. E a obediência vai requerer de nós a renúncia. E eu volto a repetir, a renúncia de coisas e talvez até mesmo de pessoas. Pessoas que talvez estejam te direcionando por um lugar errado. Pessoas que estão te puxando para baixo e não estão te impulsionando. Pessoas que talvez estão sugerindo soluções que não vêm do coração de Deus. Pessoas que não estão permitindo que você prospere. São pessoas que talvez sejam pessoas de boa índole, talvez sejam pessoas de bom coração, mas que talvez sejam pessoas que estão sendo, sem saber, pedras de tropeço, pessoas que estão sendo instrumentos, talvez, sem saber, de Satanás para a sua vida, te paralisando, não permitindo que você voe no Senhor Jesus. Abraão precisou abdicar de pessoas e de bens para que ele fosse direcionado para uma terra em que ele fosse, para que ele fosse declarado pai de uma grande nação. Ele não poderia ser declarado pai de uma grande nação se ele permanecesse no meio de sua família e nas suas terras. Ele precisou renunciar. Moisés, para que ele fosse declarado como libertador do seu povo, do Egito, ele precisou abdicar o quê? Do palácio, das mordomias que ele tinha, das riquezas. Ele precisou abrir mão, renunciar, para que grandes coisas fossem feitas através da vida dele, para que ele cumprisse o propósito. Dentro do palácio, ele não poderia fazer a escolha certa, porque o coração dele sempre ficaria dividido. E ele talvez não escolheria ser o libertador, não escolheria cumprir o propósito de Deus, que era ser o libertador do povo do Egito. Queridos, Ruth abriu mão das suas crenças pagãs, abriu mão da sua família para seguir o quê? A sua sogra, Noemi, e a servir ao Rei dos Reis, ao Deus de sua sogra. E qual foi a recompensa que ela recebeu? A escolha que ela fez, a tomada de decisão que ela fez naquele momento, ela foi levada ao encontro de Boaz, e ali ela deu origem a Obed, que foi pai de Davi. Ela fez parte da linhagem de quem? De Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre. Daniel, ele escolheu não se contaminar naquele momento em que ele estava numa cidade estranha, com uma cultura, com deuses pagãos, com um sistema diferente daquele que ele foi criado. Ele preferiu não se contaminar com os manjares do rei. E ele foi graciosamente recompensado. Tudo aquilo que nós abdicamos, renunciamos, obedecemos ao Senhor, nós mesmos somos beneficiados. Ele foi o que? Mais para frente? Deus, ele além de ter se tornado amado do rei, ele teve o que? A sua vida livrada. Deus livrou a sua vida da morte quando ele foi jogado na cova dos leões.
Mas atenção que Deus não livrou ele da situação ruim. Ele foi lançado na cova no meio dos leões, mas no meio daqueles leões. Dentro daquela cova, a glória do Senhor se manifestou em favor de Daniel. Deus quer que a glória dele se manifeste através das circunstâncias que você foi levado pelas suas decisões e as suas escolhas em obediência ao Senhor. A manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, o nome dele será glorificado através da sua vida. Mas talvez em momentos que você tenha que tomar decisões ruins, momentos em que você vai precisar abrir mão de pessoas que você ama, vai ser dolorido, vai, mas é por amor do nome do Senhor, é por um propósito maior. Nós não podemos escolher o nosso coração, ao invés de escolher o propósito de Deus. Isso nos fará tomar decisões difíceis, mas será por amor do amor do nome do Senhor, e vai haver recompensa. Todas as tomadas de decisão que acabamos de listar, de falar para vocês, elas sempre foram tomadas de decisões em obediência e fé como fundamento. Cristo é teu fundamento. Lembra lá no início, quando nós começamos a falar quais são os princípios que você está tomando como base para as suas escolhas, para as suas tomadas de decisão? Cristo é seu fundamento. Então, os princípios de Deus precisam ser os fundamentos para a sua tomada de decisão. Não confie no seu coração. Nosso coração é enganoso. Não confie na sua sabedoria. Não confie na força do seu braço. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Não são em alguns caminhos, são todos os seus caminhos. Que Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. O Senhor, Ele quer te conduzir a águas tranquilas. O Senhor, Ele quer refrigerar a sua alma. Ele quer trazer o refrigério necessário para a sua vida. Ele quer fazer você andar em caminhos certos. Ele quer guiar os seus passos, mas você precisa abdicar, renunciar à sua própria sabedoria. Você precisa não confiar nos desejos do seu coração, mas você precisa confiar na sabedoria que Deus lhe concederá quando você pedir. Quando você reconhecer que você precisa de Deus para sua tomada de decisão. Em todo tempo que buscarmos a direção de Deus, Ele vai nos responder. Isaías, capítulo 33, versículo 3, Deus vai declarar para Jeremias e declara sobre a sua vida hoje. Abre os seus ouvidos espirituais, queridos, e se atentem, porque olha o que Deus está falando para mim e para você. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós não somos sabedores de todas as coisas, mas Deus é sabedor de todas as coisas. Ele está no meio do caos. Ele está no meio da aflição. Ele está no meio do dia mal. Ele está na sua vida, mas precisa que você clame a Ele, que Ele vai te responder. Nós precisamos simplesmente declarar nossa dependência. Vamos fazer como o salmista fez no capítulo 25. A oração do salmista foi: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti em todo o tempo. A nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. Nós não podemos confiar em cavalos, nós não podemos confiar em carros, não podemos confiar na força humana. Esses vão falhar, mas Deus não vai falhar. Deus, Ele é leal, Ele é fiel. Nós precisamos reconhecer e nos submeter ao poder, à sabedoria, à soberania, de Deus nas nossas vidas. Não vamos, queridos, não vamos correr o risco
Não corra o risco. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você escolhe não obedecer a Deus, você está sacrificando. E como você está sacrificando? Talvez você não esteja sacrificando a sua vida, mas talvez você esteja semeando na vida do seu filho consequências nada agradáveis. Perdão, não vamos correr o risco de cometer erros graves e de termos que enfrentar consequências dolorosas que talvez nos afaste da vontade do Senhor. E quando nós vamos nos afastando da vontade do Senhor, o que acontece? Nós vamos nos afastando da presença de Deus. Davi falou, Deus tira-me tudo, menos a sua presença. Então, queridos, tenha esse entendimento que Davi teve. A presença do Senhor nos é suficiente. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Declare isso com o seu coração, declare isso com a sua vida, declare isso com as suas ações, com as suas atitudes. Quando você for tomar uma decisão, quando você tiver que tomar, lembre que o salmista declarou, os que olham para ti estão radiantes. Você sabe por que foi declarado isso pelo salmista? Porque aqueles que estão com os olhos fixos na boa vontade, perfeita vontade do Senhor, aqueles que estão com a sua fé e a sua obediência fundamentada em Cristo, não tem como ter as suas expectativas frustradas. Não tem como falhar, porque o nosso Deus não falha. Deus, ele não faz tentativas de erros e acertos, não. Nosso Deus, ele é assertivo, ele é intencional. Então tudo aquilo que ele vai fazer na sua vida vai dar certo. Você não é uma experiência para Deus. Você foi gerado de uma forma intencional, com um propósito. Então a sua história, a sua vida, Deus já projetou, já planejou e já escreveu. Mas será que você vai permitir que ele cumpra a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Porque Satanás não tem o poder de interromper aquilo que Deus projetou para a sua vida. Mas nós podemos sabotar. Nós temos esse poder de sabotar o que Deus projetou para as nossas vidas, porque a nossa escolha errada, a nossa tomada de decisão pode abortar os planos de Deus extraordinários para a nossa vida. Não cometa esse erro. Não cometa essa falha. Deseje desfrutar do plano de paz, de um bom futuro, de nos fazer bem, de nos fazer prosperar. Porque isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Na escola bíblica dominical, nós temos trazido exemplos de reis que tomaram decisões sem consultar a Deus, fizeram escolhas sem incluir Deus na equação. E se você for estudar, né, o passado desses reis, foram reis que fizeram reformas espirituais importantes no seu reinado, reis que foram importantes porque eliminaram a idolatria a outros deuses e trouxeram Deus como centro do seu governo, mas por um descuido tomaram decisões, fizeram escolhas erradas que como consequência trouxeram destinos desastrosos para os reinados futuros, para os seus filhos. Então, meus queridos, não tomem decisões sem incluir Deus na sua batalha. Não faça escolhas sem trazer Deus para a equação. Não entre numa batalha sem Deus. Não entre numa batalha sozinho, porque isso é certeza de fracasso. Porque você pode começar a vencer certas guerras, certas batalhas, certos processos na sua vida quando você vai com a sua própria força. Mas uma hora a sua força acaba. Mas a força do Senhor, ela é ilimitada. Ela é sem fim, é infinita. Então escolha lutar com a força de Deus. Mas atenção, eu vou abrir um parênteses aqui. Não escolha batalhas que não são suas. Não vá com o coração e compre brigas que não são suas. Porque isso vai fazer você rodar em círculos. Isso vai minar a sua força. Isso vai fazer a sua fé encolher. Não compre batalhas que Deus não te mandou guerrear. Não escolha pelas suas emoções. Consulte sempre a Deus. Você quer ver um exemplo ótimo?
Eu vou trazer 2 exemplos bíblicos para que não fique só nas nossas palavras, porque tudo que nós trazemos é a verdade para vocês, porque nós falamos sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vocês lembram lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, quando os amalequitas atacaram Ziclague e levaram os familiares dos guerreiros de Davi cativos? Lembram, né? Ali o povo começou a condenar Davi. Ali os guerreiros começaram a acusar Davi, dizer que os seus familiares foram levados cativos, a sua aldeia foi queimada por culpa de Davi, porque eles não estavam ali presentes, porque eles saíram por uma batalha e deixaram seus familiares sozinhos. Ali eles começaram a acusar de forma intensa Davi. E aí, o que Davi fez? Ele poderia ter se desesperado, ele poderia ter aceito as acusações, ele poderia ter tomado decisões pela emoção, pelo calor do momento, mas não, claramente a Bíblia vai dizer que ele mandou trazer a estola sacerdotal. E ele foi o quê? Consultar a Deus. Sim, queridos, antes de agir, Davi consultou a Deus. E Deus lhe garantiu a vitória. E quando ele foi guerrear, ele até foi deixado por alguns guerreiros, né, que estavam cansados, mas como Deus enviou e garantiu a vitória para ele, ele recuperou tudo que foi saqueado, foi trazido de volta para a posse de Davi e seus guerreiros. O Senhor, ele peleja por mim e por você. Você não precisa pelejar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras e nos faz mais do que vitoriosos. Você quer ver? A sua adoração pode te trazer vitória. O seu louvor ao Senhor, através da sua obediência, da sua confiança, pode trazer aquilo que você precisa. Em 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 15 e 26, vai narrar a história do rei Josafá, que precisava enfrentar um exército poderoso. E em vez de confiar aí na sua própria força, na força do seu exército, ele orou e jejuou e ainda colocou o povo para fazer isso também. E o que Deus respondeu para ele é o que Deus está respondendo para você nesta noite. Nesta batalha, você não terá que pelejar. Cristo pelejará por você. Se coloca única e exclusivamente na posição que Deus precisa que você esteja. Como filho obediente, como filho que confia e que inclui Deus na equação. E enquanto o povo louvava, gente, depois lê, o povo estava lá louvando e adorando a Deus, eles não precisaram mover em guerra. Deus confundiu os inimigos e eles foram derrotados sem que Israel precisasse lutar. Esse é o poder do meu Deus, do seu Deus. Deus é poderoso, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e há de ser eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus que lutou por Josafá, Ele luta por você. E Ele fala para você nesta batalha, você não tem que guerrear, você não tem que pelejar sozinho, me chama para a sua tomada de decisão. É importante, queridos, não é vergonha nenhuma declarar a dependência em Deus. Não é, eu vou repetir, não é vergonha nenhuma, porque sempre Deus terá a força e a coragem que nós precisamos receber para a tomada de decisão. A garantia de que Ele nos dá não é a ausência do dia mal, não é a ausência de batalha, não é a ausência de afronta, não é a ausência de decepção, não é a ausência de frustração. Tudo isso vai acontecer. Não vou te enganar, nós não estamos aqui para enganar ninguém, mas Ele nos dá a garantia de que Ele vai nos capacitar, de que Ele vai nos dar o direcionamento e a vitória. A vitória é certa pelo sangue do Cordeiro que foi derramada na cruz do Calvário em amor a mim e a você. Deus é contigo e Ele é por ti. Você não está sozinho, Deus está conosco. Não esqueça de incluir Deus nas suas tomadas de decisão.
Não exclua Deus da sua vida. Não exclua Deus da sua guerra. Nesse momento, vamos refletir. Fecha os seus olhos. Esqueça todos os problemas que estão ao seu redor nesse momento. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma direção? Hoje, qual é o socorro que você precisa do Senhor? Qual a direção, a instrução que você precisa para tomar uma decisão? É força que você precisa? É coragem que você precisa? É discernimento que você precisa? É sabedoria que você precisa? Deus está dizendo que Ele tem tudo isso para te dar. Você não precisa fazer nada sozinho. Você não precisa fazer pelos seus meios. Você pode fazer pelos meios de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite e comece a apresentar ao Senhor o que você precisa receber dEle. Declara para Ele de todo o seu coração que sozinho você não consegue. Começa a pedir a Ele as ferramentas que você precisa. Começa a pedir a Ele a direção que você necessita. Começa a pedir para Ele o discernimento, a sabedoria. Peça, Ele não mente, a palavra dele não mente. Ele diz lá em Tiago que toda vez que você pedir, Ele estará atento para te dar a sabedoria. Faça como o rei Salomão, peça ao invés de poder, peça ao invés de riquezas, peça ao Senhor discernimento e sabedoria, porque Ele vai te dar além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você precisa, Ele vai te dar. Os olhos do Senhor estão para ti, os ouvidos dele inclinados ao seu favor, mas é preciso que você abra o seu coração e comece a declarar a Ele com humildade. Deixa o seu orgulho nessa noite de lado. Com orgulho você não vai chegar em lugar nenhum. Reconheça que você precisa da ajuda do Altíssimo. O orgulho nos mata, mas a humildade nos vivifica, porque a palavra de Deus vai dizer que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Ele não rejeitará o clamor do seu filho. Então abra a tua boca nesta noite e declare ao Senhor. Abra a tua boca e comece a declarar a sua dependência. Abra a sua boca e comece a declarar, mesmo que você tenha começado sozinho a guerrear essa guerra. Mesmo que você tenha começado a analisar e refletir. Mesmo que você tenha começado a escolher algo por si só. Ainda é tempo de incluir Deus na equação. Ainda dá tempo de incluir Deus nas suas escolhas. Ainda é tempo de pedir que Deus faça essa escolha por você. Nunca é tarde para trazer a presença de Deus para as nossas vidas. Comece a abrir o seu coração. Agora que você teve uma clareza de entendimento, agora que você trouxe o entendimento, porque a falta dele traz a morte, agora que você está recebendo a vida de Deus, porque a palavra é vida, comece a declarar com os seus lábios, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração, que você é dependente de Deus. Comece a falar de todo o seu coração. Comece a se entregar para o Rei dos Reis, porque Ele está aí com você. As mãos do Senhor não estão recolhidas. Elas estão estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa. O momento de escassez vai acabar quando você trouxer Deus para a tua equação, para a tua tomada de decisão. As comportas dos céus serão liberadas sobre a tua vida. Eu profetizo, irmão. Eu profetizo que você não vai guerrear sozinho, que essa guerra você não vai ter que pelejar, porque não sou eu que falo. A verdadeira profecia está na palavra de Deus e está sendo liberada sobre a sua vida nesta noite. Mas você precisa crer. Você precisa tomar um passo de fé, como nós falamos, é um elemento chave para uma decisão. Se submeta à vontade de Deus nesta noite, queridos. E comece a declarar: Paizinho, eu preciso de Ti. Preciso de Ti, Senhor. Porque as lutas estão tentando me afastar de Ti.
A luta está tentando trazer escuridão e tristeza para o meu coração, mas Deus está te tirando da escuridão nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, ó Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus. Nós abrimos, Senhor Jesus, o nosso coração para Ti nesta noite, Senhor. Nesse momento, Senhor Jesus, nós nos entregamos, ó Pai. Nós nos prostramos na Sua presença em sinal de humilhação, ó Pai. Reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Sua grandeza, reconhecendo o Seu poder, ó Pai. Nós somos Suas criaturas, ó Deus. Nós somos filhos amados. O Senhor decidiu, ó Pai, entregar o que o Senhor tinha de melhor em favor a nós, ó Deus. Porque nós somos valiosos para Ti. Nós somos preciosos. Então, como Seus filhos, neste momento, ó Pai, nós devolvemos o governo das nossas vidas para a Sua mão, ó Deus. Governa as nossas tomadas de decisão. Espírito Santo de Deus, que o Senhor no tempo certo se revele a nós, para que nós possamos ter a sabedoria e o discernimento para qual caminho nós deveremos caminhar, para qual opção, qual a escolha que nós precisaremos fazer, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós neste momento nos submetemos, Senhor Jesus, à Sua vontade. E nós damos um passo de fé, ó Pai. Nós não sabemos o que o Senhor fará, mas nós aceitamos a maneira com que o Senhor deseja agir nas nossas vidas, ó Pai. Nós te damos liberdade, ó Deus, para a manifestação da Sua glória sobre nós, para que o Seu nome seja honrado, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Porque nós confiamos que tudo que o Senhor está fazendo está no Seu controle. Nós sabemos que todos os propósitos, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é para um bem maior. Então, Espírito Santo de Deus, toma a direção nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Porque a partir de hoje nós não guerrearemos sozinhos. A partir de hoje nós escolhemos guerrear contigo. A partir de hoje nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas. Porque o Senhor precisa e sempre será a primazia da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, trazendo as bênçãos, nos dando a sabedoria, o discernimento e trazendo a paz que excede todo o entendimento, porque é isso que nós precisamos. Te agradecemos, em nome de Jesus, queridos. Toma posse da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida nesta noite. Que tudo irá bem. Queridos, antes de finalizar, se você deseja ser agente de multiplicação do reino de Deus e o Espírito Santo de Deus te impulsionar a ofertar no ministério, que o pastor vai colocar aqui os dados, a nossa chave Pix nos comentários, e aquilo que o Espírito Santo de Deus te impulsionar, se você puder, que você possa semear, porque a sua semeadura, ela vai abençoar o reino dos céus e vai ser multiplicada na sua vida. Porque a colheita é sempre maior do que a semeadura que você realiza. Que o Senhor possa abençoar as suas finanças, assim como está abençoando hoje a sua vida através da palavra ministrada. Que a provisão que você precisa receber, ela virá do alto dos céus, porque Deus é o socorro bem presente no momento da angústia. Que o Senhor possa lhe dar uma bênção para a administração das suas finanças. E nós repreendemos hoje, pelo poder que é no nome de Jesus, para que as suas finanças não sejam atacadas pelo inimigo das nossas almas. Nós hoje fechamos a boca pelo poder que é no nome de Jesus, do devorador. Você não será mais um saquetel furado. As suas bênçãos chegarão sobre a sua vida quando você incluir Deus na equação, e essa foi a sua decisão hoje.
então os seus celeiros transbordarão da provisão do Senhor Jesus. Nós declaramos isso sobre a sua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando a sua noite, a palavra possa continuar sendo meditada por você. Que o Espírito Santo de Deus continue se revelando a ti através dessa palavra nesta noite, para que você possa continuar recebendo as bênçãos do alto céu. Amém, queridos? Eu queria lembrar a vocês do nosso compromisso desse final de semana. Eu falei no início, mas muitos de vocês não estavam aqui conosco. Nesse final de semana nós temos a nossa manhã de clamor das mulheres Nova Jerusalém Taquara. Mesmo que você esteja nos assistindo e não seja da nossa casa, você é a nossa convidada. Nós estaremos reunidas, clamando ao Senhor em oração, intercedendo pela nossa vida, pela vida das mulheres e de todos os pedidos que serão levados no sábado pela manhã. Vamos unir a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus e nós clamaremos na Rua Godofredo Viana, número 500, Taquara, 9h30 da manhã. Nós, mulheres, estaremos lá reunidas, clamando ao Rei dos Reis por socorro, por ajuda para todos os pedidos que serão levantados no sábado pela manhã. E, queridos, no domingo, às 16 horas, na Rua Godofredo Viana também temos Escola Bíblica Dominical, culto de celebração e adoração ao nome do Senhor. Então não deixe de estar conosco. É muito importante congregarmos, é muito importante estarmos unidos como igreja, como corpo de Cristo, porque isso é edificação. Que Jesus abençoe a sua noite, que você possa meditar na lei do Senhor e que a presença do Espírito Santo seja constante e abundante sobre a sua vida. Um beijo grande para você. O pastor não está aqui, mas está online. Ele também provavelmente, beijo duplo para você, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E nós nos vemos, hein, queridos? Mulheres no sábado e toda a igreja do Senhor no domingo. Então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre as nossas vidas, filhos do Altíssimo, hoje e eternamente. Fiquem com Cristo. Grande beijo.